Você sabe qual é o melhor remédio para o tratamento do diabetes tipo 2? Tenho certeza que essa pergunta já rodou pela sua cabeça. Hoje eu quero que você entre na minha cabeça. Eu quero que você entenda como eu faço para escolher o melhor remédio para os meus pacientes. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais técnico, mas eu acho que você vai gostar de assistir até o final, porque ele vai mudar a visão que você tem do seu tratamento. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e este é um canal sobre a reversão do diabetes tipo 2. É possível nós alcançarmos melhores resultados com menos medicamentos, tem gente que chama isso de reversão do diabetes, tem gente que chama de remissão. De qualquer forma, eu acho que esse assunto te interessa. Essa é aquela hora boa para dar um like no vídeo e também para já seguir o canal e aproveitar nossos vídeos semanais. Tem semana que é 2, tem semana que é 3, estou tentando fazer 3 por semana para vocês. Aliás, estou precisando de sugestões, então você já escreve aqui embaixo que assunto eu deveria abordar no próximo vídeo. Vamos falar sobre qual é o melhor remédio para o diabetes? Começar do começo então. Quando a gente pensa em melhor remédio para o diabetes, tem uma certa armadilha para você. Você precisa começar a olhar isso de uma maneira um pouquinho mais ampla. O que significa o melhor remédio para você? Eu pergunto muito sobre isso para as pessoas e eu escuto as mais variadas respostas. É bem interessante. A resposta mais comum é a pessoa falar assim: bom, o melhor remédio para diabetes é aquele que mais abaixa a glicose. É uma resposta bem razoável, né? Já que a marca da doença é a glicose alta, faz sentido imaginar que se ela baixa bastante a glicose, poderia ser uma excelente opção. Mas eu poderia provocar um pouquinho mais. Eu podia perguntar para você, mas você quer um remédio que abaixe mais a glicose em jejum quando você mede? Ou você quer um remédio que abaixe a glicada? Tem gente que fala que o melhor remédio é aquele que é barato. É aquele de preferência até que tenha no posto. Se for de graça, tá bom. Eu já escutei até quem acha que o melhor remédio é o mais facinho de tomar. É o menorzinho, pequenininho. Tudo bem, pode ser o seu critério. Mas eu acho que a gente precisa ter outros. Então, eu andei pensando bastante sobre isso. Vamos tentar clarear essa questão aqui, ó. Quando a gente pensa no melhor remédio, eu acho que você pode pensar em melhor de duas formas. Existe o melhor para hoje. Remédios que você começa a tomar e eles te fazem sentir melhor. Eles pegam aqueles sintomas do diabetes e aliviam o seu mal-estar. Então, se você estava urinando demais, por exemplo, acordando à noite toda hora, boca seca o dia inteiro, tontura, e o remédio consegue melhorar isso, excelente. Esse é um remédio bom para você. Pelo menos naquela fase que você estava, ele cumpriu a missão de ser um bom remédio. Aliviou o problema. Tá tudo bem, tá ótimo, aliás. A gente também pode pensar no melhor remédio, mas num futuro breve. O melhor remédio que vai me ajudar a melhorar exames quando eu for colher ali mês que vem. Pouco tempo ali para frente. Mas vamos combinar, né? Se a gente pensar bem direitinho, será que é para isso que você trata o seu diabetes? Para ter exames melhores, números mais redondinhos no papel? Claro que eu entendo que está implícito, está subentendido que se eu tiver melhores exames no papel, eu vou estar mais protegido daquele show de horrores que o diabético pode ter. Mas repara, eu acho que o seu maior objetivo é justamente aquele que está lá no futuro distante. São as complicações do diabetes, que são terríveis realmente. Elas tendem a ser tardias, acontecem depois de 10, 15, 20 ou mais anos e geralmente anos de mau controle. Não é o tempo que passa simplesmente, é tempo de glicose alta, que é muito importante frisar. Se você está bem controlado, pode passar o tempo que a sua chance continua pequena de complicar. E por isso os números do papel ao longo da vida são importantes sim. Agora, lembra que eu falei no começo? A gente está aqui discutindo qual é o melhor remédio. Então, e se a gente pensasse qual é o melhor remédio para o que interessa de verdade? Lembra que eu falei para vocês que diabetes pode complicar com várias doenças horrorosas? Quais? Número 1, disparado, complicações do coração. Infarto, arritmias e insuficiência cardíaca andam juntinhas dos diabéticos. A chance do diabético ter alguma dessas três doenças é muito maior do que quem não tem diabetes. Outro grupo de doenças terríveis também são as doenças neurológicas. E aqui inclui os derrames, aquele que pode paralisar uma parte do seu corpo, na face, um braço, uma parte, metade do seu corpo inteiro, ou uma que me apavora um pouquinho, que é a demência de Alzheimer. O Alzheimer também,
adora dar as mãos para o diabetes também. Depois a gente tem o grupo das doenças neurológicas, doenças crônicas, degenerativas, da parte do cérebro e dos nervos. Então todo mundo conhece a neuropatia, que é quando você tem formigamento e amortecimento da periferia, dos pés principalmente, embora possa acontecer nas mãos, mas as complicações mais temidas desse departamento são os derrames, que é quando paralisa uma parte do corpo, às vezes metade do seu corpo, não costuma ter volta, infelizmente, ou então complicações mais arrastadas, tipo a demência de Alzheimer e outros tipos de demência também. Essa me assusta bastante, mas é bom saber que anda juntinho do diabetes. Quem tem diabetes descompensado está flertando com o perigo. Outra categoria super conhecida é da insuficiência renal, da falência dos rins. O diabetes alto ao longo do tempo, junto com o comparsa principal, que é a pressão alta, adora machucar os rins e levar as pessoas para hemodiálise. Por que eu tô falando tudo isso? Para assustar vocês? Não, não é para assustar ninguém, pelo contrário. O que eu quero perguntar aqui é o seguinte, ó, chegou a parte mais importante do vídeo, presta muita atenção. E se eu te falasse que os remédios que você pode utilizar, dezenas, tem mais de 30, para tratar o seu diabetes, podem ter o mesmo poder de abaixar a glicose. Presta atenção, eles podem ser parecidos no poder de melhorar a sua glicada, por exemplo. Você sabia que apesar de baixar a glicose meio parecidão, eles têm capacidade de proteção de complicações muito diferentes. Existem remédios que protegem de mais complicações do que outros, independente da glicada. Isso é tão maluco, eu considero isso tão incrível, porque nos faz questionar aquilo que a gente mais acha que entende da doença. A gente não vive falando que diabetes é a doença da glicose alta? Aí você toma 2 remédios para baixar a glicose, eles abaixam meio parecidão. Só que um protege e o outro não? Como isso pode acontecer? Será que tem coisas além da glicose nesse grande saco de gatos que é o diabetes? Pode apostar, ninguém sabe direito. Eu tenho as minhas apostas, eu aposto na banheira. Eu acho que a banheira é o grande determinante dessas diferenças e, inclusive, pode explicar por que certos remédios funcionam melhor do que outros. Então vamos entender essa coisa aqui direito. Eu não estou dizendo que não precisa baixar a glicada. Não é isso. É muito importante o controle metabólico todo. Baixar a glicada, controlar a pressão, triglicérides, ácido úrico, esteatose, tudo isso é sinal de encrenca, todos devem ser atacados, tá? Agora, a forma de fazer isso, quais remédios você vai acionar para te ajudar, pode fazer a diferença. Eu vou terminar esse vídeo daqui um pouquinho, eu vou citar algumas dessas medicações e depois eu prometo aprofundar um por um em detalhes para a gente ter uma ideia bem mais clara, combinado? Já vou falar aqui do meu campeão, do meu favorito, desde que a gente possa utilizar, não é para todo mundo. Mas existe uma categoria de medicamentos que consegue reduzir risco de infarto, reduzir e proteger a função dos rins, reduz a taxa de progressão para hemodiálise. Principalmente, ele conseguiu uma façanha que poucos comprimidos na história da medicina conseguiram, que é você dar um comprimidinho para um diabético e ele lá no futuro acabou morrendo menos do que quem não tomou. Olha, é difícil ter um remédio que consiga fazer isso. Essa classe conseguiu. Melhor do que a metformina, melhor do que a glimepirida, melhor do que a glibenclamida, melhor do que os inibidores de DPP-4, melhor do que a pioglitazona. Conhece todas essas classes que eu falei aqui? Eu dei uma passada geral em várias, hein? Essa classe são aquelas medicações que desperdiçam glicose na urina. O nome técnico delas são os inibidores da SGLT2. Me desculpa, não fui eu que dei o nome, é um nome horroroso, mas é assim que é. Também conhecidas como gliflosinas. Aqui no Brasil a gente tem 3 representantes dessas medicações. E eu vou falar para vocês aqui rapidinho, a gente vai se aprofundar mais no próximo vídeo, mas eu vou falar os nomes comerciais que a gente encontra esses remédios na farmácia. Invokana, Jardiance e Forxiga. E existem mais combinações deles com outros remédios no mesmo comprimido para vender também.
Então os nomes podem mudar ainda mais, tem outras opções. Mas essas 3 medicações que são da mesma classe e agem praticamente do mesmo jeito, vamos dizer que estão na moda. Estão na moda por um bom motivo. Elas têm provado que merecem ter o seu lugar ao sol e devem estar entre as primeiras opções no seu tratamento, desde que o seu médico considere seguro dar essas medicações para vocês. Como tudo nessa vida, nem tudo são flores, não existem só os efeitos bons dos remédios, existem também efeitos colaterais. Essa medicação, embora seja protetora para essas coisas que eu acabei de falar, ela aumenta a chance de uma complicação que é potencialmente grave, até fatal, chamada cetoacidose diabética. Quem é que costuma ter cetoacidose quando toma esse remédio? Quem está com glicada alta, descompensado, com diabetes lá nas alturas, perdendo peso, diabéticos magros e com muito tempo de doença. O diabético magrinho não deve arriscar e dar mole com essa medicação. O seu médico tem que julgar se vale a pena correr o risco, porque às vezes você está olhando no benefício lá no futuro e complica amanhã, aqui agora. Então, muito cuidado para esse tiro não sair pela culatra. Você precisa ter a indicação e o acompanhamento do seu médico. Além disso, o mecanismo de ação desses remédios é desperdiçar glicose na urina. Isso é importante para todo mundo, porque se você não fizer uma higiene muito detalhada na hora do xixi, se ficar uma gotinha de xixi doce ali para trás, na região genital, que é quentinho, que é úmido, que é escurinho, você aumenta muito a chance de ter uma infecção fúngica, uma cândida genital, que nos homens já é chato porque arde, descama e esfarela ali a ponta do peru, mas nas mulheres pode dar uma candidíase vaginal braba. Coceira, corrimento, ardência. Eventualmente pode virar uma infecção ou pode virar uma infecção urinária também. É muito importante que o seu médico indique essa medicação. Não pode ser usada em quem usa fralda, não pode ser usada em quem perde urina quando tosse, quando pega peso, entendeu? Tem que ter muito critério. Mas enfim, qual é a grande lição desse vídeo aqui? Nem todos os remédios são iguais. Sabe o que é mais interessante? Que eu acho o mais incrível disso tudo? Essa classe que eu acabei de falar, das glifosinas, não são as mais potentes em abaixar a glicose. Pelo contrário, são bem sem vergonhas, inclusive. Abaixa a glicada em meio ponto, 0,6, 0,7, pouco. Não são potentes. Tem remédio muito mais potente do que elas. Mas elas, apesar disso, são as mais protetoras, desde que você não tenha contraindicação para tomar. Por favor, não vai me inventar de tomar esse remédio por conta que você pode rodar na curva aí, ó, bem antes do que você pensa. Beleza, pessoal? Dá pra gente começar a pensar diferente no nosso tratamento? O que é, afinal de contas, o melhor remédio para nós? É o que abaixa mais? É o que protege mais? Eu acho bom a gente começar a olhar lá pro futuro. Proteção de complicação é a nossa meta real. Exames melhores agora, daqui a pouco, é o caminho para chegar lá. Mas o que você quer é não ficar doente, o que você quer é não sofrer na velhice. Olho vivo! Reflitam, perguntem e vão preparar os próximos vídeos para elucidar isso um pouquinho mais a fundo, beleza? Quem gostou, por favor, dá uma curtida, né? Duvido que você já viu um vídeo tão bom sobre esse assunto. Brincadeira, pode até ter visto, mas eu mereço um joinha só pela modéstia. Credo. Hora de deixar o like pro vídeo aqui, ó. Aposto que teve muita novidade aqui para você, hein? Comenta o que ficou para trás aí para você, que precisa ser entendido melhor e a gente esclarece nos próximos. Grande abraço e até lá!